Fala pessoal do The English Room, eu tô aqui hoje para gravar para vocês um review do curso Fluency Masters do Ravi Carneiro. Bom, basicamente eu entrei nesse curso porque eu estava interessado em aprender italiano. E o curso parecia a melhor opção, visto que era um curso gratuito e que me prometia um aprendizado muito rápido em vários idiomas, não só no inglês, mas no italiano, francês e qualquer outro idioma que eu quisesse. Ia de encontro com as coisas que eu acredito também. Então ele falava muito sobre a questão de aprender como nativo. E isso me interessou bastante porque é exatamente as coisas que eu ensino aqui no canal, né? Pra quem já segue, já sabe que eu sempre falo sobre aprender da forma mais natural possível e mais próxima de um nativo possível. Então eu falei assim, bom, já que é gratuito, por que não testar e por que não ver como é? E aí, após ter testado e ter decidido se eu ia seguir ou não naquele curso, eu resolvi colocar aqui para vocês uma revisão, já que é um material que está sempre aí nos pop-ups, sempre nas propagandas do YouTube. Então é legal que vocês tenham aí uma ideia, um panorama geral, antes de decidir se vocês querem ou não fazer esse curso. E eu vou avaliar esse curso de uma forma bastante objetiva, eu não vou falar se ele é bom ou ruim, eu vou deixar que vocês cheguem a essa conclusão. O que eu vou falar é a minha percepção daquele curso em vários aspectos. Eu vou começar aqui falando sobre um dos pontos positivos desse curso, que é a questão da produção. O curso é uma super produção. Então, quando você entra ali, você percebe que ele foi produzido por várias pessoas e não só pelo Ravi. Ele não é um curso amador, ele é um curso produzido profissionalmente. Então, a gente percebe ali que tem vários elementos de edição, várias coisas que vão manter a nossa atenção. Isso torna a experiência do usuário bastante interessante. Então, ele não é aquele curso que você vai para fazer e você fica entediado e o cara tá ali, ele fala, e você já tá com sono e você não aguenta mais. Não, ele é bem dinâmico, justamente por essa questão de uma produção. Então ele mostra bastante footage, né? Bastante imagens de outras coisas, ele mostra bastante coisa em termos práticos, ele mostra alguns trechos de algumas coisas. Então você está o tempo todo mudando de cena, isso é muito legal. Outra coisa que ele faz que é muito boa, mas que é na verdade uma técnica de venda, é a leitura frio. Então ele está o tempo todo falando com você como se ele te entendesse. Ele fala assim, eu tenho certeza que você já tentou aprender inglês antes e você deve ter tentado um método tradicional, você deve ter ido para a sala de aula. E como uma pessoa que já foi para a sala de aula, você sabe que sempre tem alguém que se destaca na sala e você acaba não tendo oportunidade de falar muito. Então, essas coisas que ele vai falando vão linkando com as nossas experiências e vão atraindo a nossa atenção, vão prendendo a nossa atenção, porque a gente fala assim, nossa, o Ravi me entende, então eu vou prestar atenção porque ele vai resolver o meu problema. Eu assisti 3 aulas dele, na verdade 4 aulas, sendo que 2 eram aulas nas quais ele colocava o conteúdo de uma forma como um planejamento de estudo, falando o que ele iria fazer por nós, e era como se fosse a venda, era uma promessa, e as outras 2 eram aulas de demonstração, para que a gente tivesse aí uma ideia na prática do que ele estava falando. As aulas teóricas, as aulas que não tinham nenhuma prática, pareciam perfeitas, então elas eram aulas de venda, nas quais ele falava o que ele acreditava e muitas das coisas que ele acreditava eram interessantíssimas e inclusive agregaram para as minhas aulas de inglês. Então ele falava bastante sobre a questão de ouvir e repetir, que era uma coisa que ele colocava assim, quando uma criança está aprendendo, ela, antes de mais nada, ouve bastante e repete bastante.
para depois pensar em qualquer outra coisa, como um suporte escrito, por exemplo. E eu, nas minhas aulas de inglês, eu não costumava dar tanta atenção ao listening quanto eu dou hoje. Então, assim, acabou me ajudando bastante nessa questão. Então ele falava o tempo todo sobre a gente imitar o aprendizado de um nativo. E aí você entende que o aprendizado de um nativo é sem tradução, ele vai aprender ali através da repetição, através de ouvir, e isso tudo estava subentendido nas aulas que ele estava dando ali, nas aulas teóricas. Então ele vai contando todo o drama de uma pessoa que tenta aprender e não consegue, por que a gente está viciado em exercícios. E aí você fala, nossa, isso tudo faz muito sentido, eu sou super viciado em exercícios, eu faço muitos exercícios na escola. Então o ideal seria eu sair disso e entrar no método do RAV. A questão é, na hora que a gente vai para a prática, para a aula prática dele, eu senti que ele não cumpre o que ele se propõe. Porque enquanto ele está prometendo, a gente está assim, nossa, como será que ele vai fazer isso? E ainda mais para uma massa tão grande, né? Como que ele vai fazer uma aula 100% no idioma? Ou como que ele vai fazer uma aula que imite o aprendizado nativo? Então, na hora que chega na prática, ele basicamente dá uma aula convencional. Muito parecida com as aulas que a gente vê em Hello Talk, ou que a gente vê nos Hangouts, então aulas online convencionais. Ele basicamente tem uma plataforma que é bem legal, porque você consegue vê-lo e você consegue ver trechos de filmes, você consegue ver ele escrevendo, e isso é legal. Agora, ele trabalha o tempo todo com o que ele justamente fala que não funciona, que são exercícios e traduções. This week has been so exhausting. Cara, essa semana tem sido tão cansativa, tão exaustiva. I could definitely use a night out. Cara, eu poderia definitivamente, com certeza, usar uma night out, uma noite fora. Então, ele chega ali, a primeira coisa que ele faz é passar a tradução de tudo. E aí você fala assim, mas para que ele está passando a tradução se ele quer imitar o aprendizado nativo? O aprendizado nativo não tem tradução, os bebês não traduzem, eles simplesmente escutam, repetem e entendem o sentimento que está por trás daquela frase. Então, quando ele começa a traduzir, você entende que ele está indo numa linha muito próxima, se não inferior, às das escolas. Eu digo inferior porque muitas escolas de inglês conceituadas já não trabalham mais com tradução. É o caso da Cultura Inglesa, WISE e muitas outras. Então, quando ele se propõe a colocar uma aula em inglês e fala que a aula vai ser imitando um aprendizado nativo, a última coisa que você espera é que ele vá passar uma aula inteira traduzindo textos, e foi exatamente o que ele fez. Então, as duas aulas que eu assisti dele, eu ainda assisti a segunda porque eu esperava que ele tivesse feito aquilo só na primeira e que numa segunda aula ele iria abandonar o método de tradução. Mas daí, quando chegou na segunda aula, ele enfatizou que o método dele se baseia em tradução. Então, eu me senti enganado, no sentido de que as aulas não têm nada a ver com a promessa que ele fez nas aulas iniciais. Em termos técnicos, o RAV tem uma ótima desenvoltura no inglês, que é a única língua que eu consigo avaliar. Parece que ele fala bem espanhol, parece que ele fala bem francês, mas eu não tenho qualidade técnica para avaliar isso. Agora, no inglês ele fala muito bem. A questão aqui é, a pessoa que fala muito bem é uma boa professora? É a pessoa que vai ser a melhor para te ensinar? Não necessariamente, porque a pessoa que fala muito bem, ela não teve, ou ela pode não ter tido, um caminho difícil para chegar até essa fluência que ela tem hoje. Então, quando você vai avaliar um professor, você não avalia ele pela capacidade que ele tem de falar inglês, ou que ele tem de fazer alguma coisa. Você avalia ele pela capacidade que ele tem de ensinar, porque o seu objetivo é aprender. Então, você tem que avaliar os alunos desse cara. Você tem que verificar o quanto
ele vai fazer as pessoas que têm aula com ele superarem ele. A ideia de um bom professor é: o bom professor busca sempre fazer com que seus alunos superem ele mesmo. Então, em termos técnicos, o Ravi fala muito bem inglês, mas ele não ensina muito bem. Ele fala muito bem sobre como você deveria aprender o inglês, mas ele não coloca essa teoria na prática. Então a aula prática dele, pra mim, não serve. Mas se você é uma pessoa que busca tradução, se você é uma pessoa que é muito ansiosa, que não vai ter paciência para ficar fluente, que quer só conseguir se comunicar no básico ali, ou se você é uma pessoa que não lida bem com a frustração de não saber o significado de uma palavra de início, você pode fazer aula com ele. Porém, o seu caminho para a fluência vai ser muito mais longo do que fazendo aula com um professor que ensine 100% em inglês. E uma última consideração a fazer é que as aulas do Ravi não são gratuitas. Elas são um modo que a gente chama de freemium. Eu não tenho nada contra alguém cobrar para dar aulas, principalmente quando o material é bem produzido, como é o caso do Ravi. Isso tem um custo alto e, logicamente, ele tem que cobrir esse custo. Agora, o freemium é um modelo que me incomoda bastante, porque o freemium é aquele modelo onde a pessoa fala para você assim: eu vou te dar um material gratuito. E aí você vai lá, crente que você vai receber um material gratuito, e ele fala assim: muito bem, você chegou até o estágio 2. Do estágio 2 em diante a gente cobra um valor X. Muito bem, você chegou até o estágio 3. Do estágio 3 em diante a gente cobra um valor 2x. Então o freemium é isso. O freemium é um sistema que vai te viciando naquilo. Então jogos são muito comuns no freemium. E ele vai te dando a sensação de que você está passando de fase, assim como o Duolingo faz, mas o Duolingo é free, ele não é freemium. Ele ganha dinheiro com anúncios. Mas ele vai te dando a sensação de que você está passando de fase. E ao ter essa sensação, você vicia naquilo. E ao viciar, você passa a se tornar um embaixador daquilo. Você fala daquilo para todo mundo, você traz muita gente para aquilo. E você está mais disposto a gastar dinheiro com aquilo, porque você já está viciado. Então as duas primeiras aulas do Ravi são totalmente em português e teóricas. Não é por acaso. É porque naquelas aulas ele vai fazer a promessa para você de realização de um sonho, que é falar inglês. É aquela aula onde ele vai falar assim para você: você já sonhou em falar inglês, em viajar no mundo e não precisar de tradutor? Imagina você ouvindo aquela música que você gosta, sabendo exatamente na hora o que a pessoa está dizendo. Então são promessas muito boas. E aí, como você está de olho no prêmio, você acaba se tornando disposto a pagar pelas aulas. Quando ele mostra as aulas na prática, aí sim, eu achei que foi muito honesto da parte dele mostrar as aulas. Porém, você vê ali nas aulas que ele não está cumprindo exatamente com o que ele falou que ia fazer através das aulas gratuitas que ele deu de início, que iam fazer um plano de aulas. Então o plano de aulas deles não é cumprido. Então essa é a minha postura em relação ao Ravi e ao Fluency Masters. Se você tem alguma opinião diferente ou se você concorda, deixe aqui nos comentários. Se você está fazendo um curso completo dele, eu também quero ver nos comentários. Eu não estou montando nenhum curso para concorrer com ele, eu não tenho nenhum interesse concorrente nesse vídeo. Eu tenho os meus alunos de aula particular, mas eles são locais, eu não tenho alunos ao redor do mundo, nem nada do tipo. Então, realmente essa é uma opinião sincera de uma pessoa que buscava aprender italiano e francês, e que no fim acabou vendo que esse método me fez gastar bastante tempo, porque eu gastei ali 6 horas assistindo as aulas dele, 6 ou 4, e não me levou a lugar nenhum. Então, pra mim, não serve.
Me conte se para você serviu e se você está fazendo um curso, ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.